Bem-vindo a mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente discute temas que afetam o seu dia a dia. Hoje a gente conversa sobre como as condições de trabalho podem afetar a vida do trabalhador e o bolso do empregador. E para falar sobre isso, está aqui com a gente o médico do trabalho, Ivo Antônio Vieira. Doutor, o que a legislação prevê de programas de prevenção para a saúde do trabalhador? Bom, nós temos várias leis, né, mas a principal nessa área é a Lei 6.514, de 77, e a Portaria 3214, de 78, que estabelecem as NRs, que são as normas regulamentadoras. Então, para cada atividade laboral hoje, nós temos uma norma específica determinando como deve ser a atividade e a prevenção. Então, nós temos assim, basicamente, o PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais, onde tem que ser feito um mapeamento da empresa. Temos o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional dos servidores, né, dos trabalhadores, onde, baseado no PPRA, o médico do trabalho vai determinar quais exames serão realizados na admissão, no retorno ao trabalho, no periódico e no demissional. Temos ainda o LTCAT, que é um laudo técnico sobre as condições de trabalho. Temos, na construção civil, nós temos o que substitui o PPRA, que é o PCMAT, né, para controle específico da construção civil. Temos ainda o PCA, que é o Programa de Controle de Saúde Auditiva, onde naqueles ambientes onde existe muito ruído, os trabalhadores têm que ser periodicamente avaliados quanto à perda auditiva. E temos ainda, de acordo com os riscos que a empresa oferece, que os riscos, de acordo com a legislação, oscilam de 1 a 4, naquelas com risco maior de 3 ou 4, a periodicidade desses exames é maior, tá? Dependendo da atividade que o indivíduo exerce. Doutor, e o senhor como profissional de saúde que trabalha diretamente com a questão do trabalhador, das condições de trabalho, a legislação é boa? Nós estamos bem de legislação? A legislação, ela tenta contemplar todas as possibilidades, né? E os bons empresários têm sido assim, uns defensores dessa legislação, porque eles entendem que, cumprindo a legislação, eles poupam tanto nos processos judiciais quanto nas doenças acontecidas nos trabalhadores. Porque uma vez um trabalhador afastado, ele tem custos diretos e indiretos, e que onera muito a empresa para você substituir um bom profissional. Mesmo porque, se esse profissional depois fica com alguma deficiência física ou mental em decorrência do ambiente de trabalho, ele vai ser acionado também na justiça. Aí ele paga 2 vezes. Além de que, se ele for negligente nesses programas de prevenção, quando chega a fiscalização da DRT, do Ministério Público do Trabalho e de todos os outros órgãos estaduais e federais que fiscalizam hoje a atividade laboral, ele vai também ser penalizado. E as multas são muito pesadas. Então, hoje o investimento vale a pena cumprir aquilo que está na lei. E a lei é boa, porque ela tenta, de alguma forma, proteger o trabalhador. No início o senhor falou aí da legislação, inclusive para áreas específicas, mas falou também dos 2 grandes programas principais, o PCMSO e o PPRA. Todas as empresas têm que ter, doutor, quer dizer, todas, independentemente do tamanho, tem que ter esses programas? Sim, hoje se cobra que todas tenham. Até pouco tempo atrás havia uma norma que dizia que as empresas com mais de 20 funcionários deveriam ter esses programas. Mas entende-se que a grande maioria dos trabalhadores que sofrem algum agravo na sua saúde estavam em empresas menores do que essa, porque havia uma negligência total em termos de saúde. Então, hoje se cobra praticamente os programas de todas as empresas que têm até mesmo um funcionário. Doutor, o senhor falou sobre investir, fica mais barato para a empresa investir em prevenção do que depois remediar. Mas como é que o senhor tem dados sobre isso, o senhor que trabalha nessa área? Tem dados para municiar essa informação? Mas isso o senhor fala para a gente no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje está tratando das condições do trabalho e como isso afeta a saúde do trabalhador. Doutor Ivo Vieira, o senhor, nós estávamos conversando anteriormente que a prevenção é o melhor caminho. Mas para você implantar esses programas, eu imagino que precisa de investimento e que essa seja a grande dificuldade dos empresários, desembolsar para implantar esses programas. Compensa? Sim, compensa enormemente, porque hoje, muitas vezes, um único processo indenizatório na Justiça do Trabalho inviabiliza uma empresa. E por 10%, ou até menos do que 10%, de um custo de uma indenização, ele monta hoje um serviço bem organizado dentro da sua empresa. E esse investimento, o retorno é imediato. Porque no momento que você começa a colocar o trabalhador correto no local certo, você começa a evitar que haja agravamento da saúde dele. Você fazendo os exames periodicamente para evitar com que esse indivíduo que comece a ter algum sintoma de incompatibilidade com aquele trabalho, você coloca ele em outra atividade. Então, a longo prazo, tanto a curto quanto a longo prazo, a empresa vai ter, assim, de certeza, uma economia, não poderia te dizer exatamente em números de quanto, mas os benefícios são enormes. Todas as grandes empresas que têm bons serviços hoje, elas não indenizam praticamente nada, não tem problema, não se cria aquela imagem negativa perante a comunidade de que é uma empresa criadora de aleijados, que tem algumas empresas que essa pecha fica estabelecida, né? Só vai trabalhar lá para ficar aleijado. Nas empresas sérias, isso não acontece, porque esses programas valem a pena e são muito compensadores. E a realidade de Mato Grosso, a realidade de Cuiabá, doutor? As empresas, as nossas empresas, têm esses programas, têm essa preocupação? Com o aumento do número de fiscais da DRT, que passou de 4 ou 5 para mais de 80, a realidade começou a mudar. Mas está mudando de uma forma quase que, assim, através de coerção, mas uma coerção legal, né? Então as empresas estão mais assustadas porque antes não existia possibilidade praticamente de uma fiscalização. Se o fiscal passava uma vez, 11 anos depois ele passaria de novo, pelo número de fiscais que tinha. Hoje ele consegue voltar na mesma semana. Então as empresas estão sendo obrigadas a ter os programas. E aí aqueles que resolvem fazer a coisa séria descobrem que vale a pena fazer o programa. Doutor, o senhor que é perito, que faz perícias para a Justiça do Trabalho, quais os problemas mais comuns, ou a sua experiência aponta, qual é os problemas mais comuns que chegam até o Judiciário Trabalhista? O maior número de casos que a gente observa aqui são os casos de doenças osteomusculares, né? Comprometimento de tendões, de músculo, de ossos, né? Logo em seguida nós temos os acidentes, com amputação, com lesão de perna, de braço, de dedo,
fraturas, né? Depois nós temos as perdas auditivas, que são aquelas perdas quando o indivíduo está exposto a um ruído excessivo, que não há proteção auditiva adequada naquela empresa, ou os programas são deficitários. Então esses são os casos mais frequentes. Depois nós temos uma variabilidade muito grande de outros casos, né? Mas assim, é quase que, assim, talvez 70%, 80% dos nossos casos é dor lombar, dor nos ombros, dor no pescoço. E a grande questão é saber se essas doenças são originárias do trabalho, né, da forma de trabalhar. É o chamado nexo causal, é isso, doutor? Nós temos que trabalhar com dois tipos de nexo, o nexo causal e o concausal. O que é um e o que é o outro? No nexo causal é quando existe uma relação direta entre a atividade exercida e a lesão detectada. No concausal, poderia ser que o indivíduo já tivesse uma predisposição para aquela doença, não foi adequadamente avaliado, e quando ele começa a exercer atividade, aquela atividade contribui para o surgimento ou agravamento da lesão. E nesse caso nós teríamos então o nexo de concausalidade. O senhor falou sobre o trabalhador não foi bem avaliado quando foi colocado naquele posto de trabalho. E aí a gente entra numa outra questão que são os exames admissionais, demissionais, e a gente ouve muito trabalhadores dizer assim, eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 5 anos e não faço exame e tal. Qual é a periodicidade? Quem é que precisa passar por exame ou não? Mas isso a gente conversa no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Olá! Você sabe o que é um dissídio coletivo? O dissídio coletivo é uma discordância ou pendência trabalhista existente entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, ou entre sindicato de trabalhadores e empresas. Normalmente, esses dissídios são ajuizados quando não foi possível um acordo ou convenção coletiva entre essas partes. A negociação e a tentativa de conciliação são etapas que devem anteceder os dissídios coletivos, pois somente após esgotadas todas as possibilidades de entendimento é que as partes poderão recorrer à Justiça do Trabalho. Nos dissídios coletivos, o Tribunal Regional do Trabalho julga cláusulas econômicas, como piso salarial, percentual de reajuste, produtividade, e também cláusulas sociais, como as condições de trabalho, benefícios, transportes e etc. Em casos de greve, a empresa, o sindicato patronal ou o Ministério Público podem ajuizar um dissídio coletivo especial, que terá prioridade de julgamento em razão do interesse público. Nos próximos programas, continuaremos abordando outras questões trabalhistas de seu interesse. Até lá! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com o médico do trabalho Ivo Antônio Vieira sobre como as condições do trabalho podem afetar a vida do trabalhador. Doutor, nós estávamos conversando sobre a obrigatoriedade, qual é a periodicidade que o trabalhador deve ser submetido a exames? De acordo com a NR7, que é aquela relacionada com o PCMSO, que é o Programa Médico de Saúde Ocupacional, ele determina que os exames a serem feitos nos trabalhadores um exame admissional. Todo mundo tem que fazer exame admissional. Não importa qual a função que vai exercer, qual é o ramo de atividade da empresa, todo mundo. Todo mundo tem que fazer um exame admissional e um demissional. Durante o período laborativo que ele vai estar prestando para essa empresa, tem duas outras situações dentro que podem acontecer, que é o exame periódico, que também é obrigatório, e o exame de retorno ao trabalho quando ele ficar afastado mais de 30 dias. No periódico, ele vai oscilar, vai variar de acordo com a idade das pessoas e com o risco da empresa. Se a empresa, por exemplo, for de risco 1 ou 2, que são escritórios, trabalhos mais leves, as pessoas de 18 a 45 anos podem fazer os exames de 2 em 2 anos. Nas pessoas com menos de 18, mais de 45, o anual ou até semestral, dependendo do grau de risco. Naquelas empresas com risco 3 ou 4, a periodicidade sempre é maior, geralmente é semestral.
Tem alguma empresa aqui na cidade que tem que fazer de 5 em 5 meses, devido ao nível de risco que existe dentro da empresa. Que empresas, doutor? Que tipos de empresas estão enquadradas nesse risco? Quando você tem uma periculosidade muito alta, onde o trabalhador, em ele sofrendo qualquer agravo na sua saúde, se ele tiver pressão alta, se ele tiver labirintite, se ele tiver qualquer sintoma de uma doença que poderia colocá-lo em risco, porque a periculosidade ela não cessa em momento algum, o risco é sempre de morte iminente, explosão, eletricidade, gases. Então, nessa situação, o indivíduo tem que ser avaliado com mais frequência para que um distúrbio desse de equilíbrio, por exemplo, o cara não venha despencar de uma altura ou venha botar o dedo onde não deve e morrer eletrocutado. Então, nesses casos, a periodicidade tem que ser maior. Doutor, e o trabalhador, ele pode contribuir? Como ele pode, o que ele pode fazer para também contribuir para a sua segurança no ambiente de trabalho? O trabalhador é o principal interessado na sua própria saúde, né? Desde que nós tenhamos pessoas conscientes e responsáveis. Ele tem a sua parcela de contribuição e de responsabilidade. Porque se uma vez ele é treinado e ele é um profissional da área, compete a ele, além da competência técnica da execução da tarefa pela qual ele foi contratado, ele tem por obrigação saber todas as normas de segurança inerentes à atividade dele. É claro que se cobra muitas vezes na justiça que a empresa é responsável pelo treinamento. Também é, mas se o indivíduo é um bom profissional, ele já sabe quais são os riscos inerentes à atividade dele. E ele tem que se precaver, porque ninguém mais interessado que ele em continuar vivo, continuar íntegro, e sem uma doença nem profissional e nem ocupacional. Mas isso, doutor, a gente sempre pensa em atividades de maior risco, né? Essas informações que o senhor acabou de passar. Mas, por exemplo, alguém que trabalha no escritório, um balconista, né? Um bancário, quais as preocupações que ele deve ter com o seu ambiente de trabalho? A altura da cadeira, ele mesmo procurar fazer exames? O que, na prática, o que ele deve se preocupar? Bom, dependendo da atividade, só para ter um exemplo, no balconista, né, a atividade dele vai passar o dia todo em pé. Ele tem que ter algum método de prevenção das varizes dos membros inferiores, porque começa a doer, dilatar as veias, dá dor na planta do pé. E a pessoa vai deixando, ele vai se tornando irritável, ele começa a atender mal os seus clientes por conta das dores, porque imagina você sofrendo dor o dia todo, você se torna intratável no final do dia, né? Da mesma forma, quem estiver sentado num escritório, numa cadeira inadequada, ele vai estar com dores nas costas. Aí ele já não começa a não ter condições de fazer as atividades normais dele fora do ambiente de trabalho e nem no ambiente de trabalho. Então, assim, é profissional, ele tem todo o direito, inclusive, sob o ponto de vista do direito normativo, do direito positivo hoje, dele alegar legítima defesa e não executar uma tarefa que põe em risco a saúde dele. E uma das NRs que contempla literalmente isso que nós estamos falando é a NR 32, que trata do pessoal da saúde, onde os riscos são maiores de você pegar uma AIDS, de pegar uma hepatite C, uma hepatite B, que não tem tratamento e não tem cura. Então, nesses casos, esses indivíduos correm um risco muito maior. Então, a NR 32 tratou especificamente dessa excludente, né, dizendo que o indivíduo tem direito a não executar uma tarefa, alegando legítima defesa. Doutor, então, pelo que a gente conversou aqui, me parece que a palavra mesmo é prevenção, tanto do empregador quanto do empregado. De certeza, eu acho que se nós tivermos uma população de trabalhadores conscientizados e responsáveis, nós não diminuiríamos sensivelmente o número de acidentes de trabalho. Mas o principal é que o empregador, além de implantar, ele cobre a execução de acordo com a norma de segurança. Porque não adianta ele ter no papel e os seus trabalhadores não estiverem fazendo nada. Então, ele tem que ensinar como é que faz, fazer o programa e cobrar. Não fez, 3 advertências de emissão por justa causa. Doutor, nós agradecemos a sua participação, agradecemos todas as suas informações e o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece também a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas, o TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo e até o próximo programa.